Bom dia, pessoal. Estamos aqui para apresentarmos a nossa aula de número 6, que trata de diglossismo e bilinguismo. Então, vamos ver em que os autores comungam e em que eles divergem a respeito da questão, ok? Vamos primeiro para a origem da palavra, a etimologia da palavra, né, grega significa diglóssia. Normalmente se refere ao bilinguismo em geral, mas foi usada pela primeira vez no significado especializado explicado por Emanuel Rhodes no prólogo de seu Parergain, em 1885. Então, diglóssia, di é dois, glóssia, glossa é língua, né? Então, seria traduzido ao pé da letra a presença de duas línguas. Mas aí, como na ciência, na linguística, muitos conceitos, os autores não convergem, né? Isso é normal. Não, muitos, para essa ideia de duas línguas, né, seria o bilinguismo e não a diglossia, né? Assim como comunidade de fala, que não há um consenso entre os autores sobre o que é uma comunidade de fala. Então você vai se deparar. Está errado? Não está errado. Então você deve tomar cuidado quando você lê. É um ponto de vista, certo? Então, se você for fazer um trabalho, você não vai dizer que está errado, você vai dizer que não há consenso entre os estudiosos, que fulano de tal diz isso, fulano de tal diz aquilo, tá bom? Muito bem. Para o sociolinguista Charles Ferguson, a conceituação de diglossia descreve uma sociedade com mais de uma linguagem predominante, ou a alta variedade que pertence à linguagem usada na literatura, jornais e outras instituições sociais. Então, para Ferguson, ele acha que diglossia quer dizer é a variedade dentro de uma única língua. Então, existe uma diferença muito grande, uma variedade alta e uma variedade baixa dentro dessa mesma língua, ok? O termo é particularmente adotado entre os sociolinguistas e vários desses propuseram diferentes interpretações ou variedades do conceito, tá bom? Então é bom que frise, que reitere a questão de que na linguística ou no conhecimento não é uma questão matemática. Os estudiosos, os pesquisadores, eles não pensam unanimamente, tá? Então é natural que se divide. Por bilinguismo, compreende-se a capacidade de um indivíduo valer-se de dois sistemas linguísticos, tá? Então, a diglossia seria a variedade dentro de um único sistema linguístico, correto? Então, vamos pegar o português falado no Brasil, o português falado em Portugal. Então, poderíamos dizer que há seria uma diglossia, né? Então, você vai ver que nós falamos o mesmo sistema português, mas com variedades diferentes. Correto? Bom, esse conceito de dizer que o indivíduo vale-se de dois sistemas linguísticos é dito por Câmara Júnior, Crystal, Trask, Nouveau, Carreter, enfim. Outras especificações são passíveis de discussão, uma vez que não há consenso por parte de muitos pesquisadores sobre o tema. Câmara Júnior, que foi o nosso grande linguista, que trouxe a linguística para o Brasil, que divulgou com bastante maestria a linguística no Brasil,
afirma ser o domínio igual de duas línguas. O bilinguismo é o domínio igual de duas línguas, designando diglotismo a capacidade maior ou menor de escrever corretamente uma língua estrangeira. Nouveau afirma inexistir no bilinguismo valorização de um dos sistemas, em detrimento do outro, no que se diferenciaria da diglossia. Olha aí, ele diz que no bilinguismo a valorização, né, da língua, ela tanto é parte de uma língua e de outra língua também. Então são duas línguas aí, a L1, né, e a L2, e as duas têm o mesmo valor, certo? Diferencia da diglossia, que uma parte, né, uma variedade vai ser utilizada em detrimento da outra. E não esqueçam de que nós estamos tratando da variação da língua, da sociolinguística, né, da variação da língua, a qual, além de se caracterizar pelo emprego de dois sistemas por um número maior de falantes, nela se verifica justamente a especialização das funções de cada sistema, correlacionada frequentemente à avaliação do prestígio deste. Desculpa. Nouveau diz ainda existirem muitas possibilidades de simbiose entre duas línguas, podendo-se empregar o termo bilinguismo para todos. Então, a simbiose é uma relação, né, harmoniosa, né, entre duas línguas. O bilingualismo ou bilinguismo, tá, gente? É a mesma coisa, pode ser medido em graus de proficiência. O que é proficiência? Vocês podem ver, aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, tem um programa chamado CELPE-BRAS. O que é o CELPE-BRAS? Ele vai fazer um exame com os estrangeiros, né? Ou seja, para ver se esse estrangeiro que mora no Brasil, né, tem a mesma proficiência que um brasileiro, que é muito séria essa questão, né? Então, vou dar o que é proficiência? É conhecer, é saber se comunicar, é entender, é interpretar a outra língua, né? Então, uma pessoa que vem com a L1, que é a língua materna, vem para uma outra comunidade linguística, ele vai ter que entender. Eu quero chamar a atenção de vocês para os médicos peruanos, colombianos, né? Os médicos que falam castelhanos. E eles passam, todos os profissionais passam pela proficiência da língua, né? Para ver se eles entendem realmente, porque eles estão lidando com o público, né? Para ver se eles entendem realmente a língua do outro. Porque senão, um médico não entender, por exemplo, ele é capaz de cometer as atrocidades. Então, só para dar uma ideia, por exemplo, ele não tem, essa questão do masculino e feminino é meio complicado, tá? Eu estou observando no meu Face um professor, não sei se vocês conhecem, professor Guil, que foi, na verdade o nome dele é Stephen, né? Mas aí a gente só chamava de Guil. Ele era professor, era americano, ele é, porque ele está vivo lá nos Estados Unidos, e ele foi professor de inglês aqui na universidade. Bom, ele se aposentou e voltou para os Estados Unidos. E eu observo que ele agora só faz as postagens dele em inglês. Né? Faz as postagens dele em inglês. E a tradução que se dá, né, no Facebook é o português de Portugal. Então, tem muita variedade, né, do português do Brasil. A tradução é feita pelos português de Portugal, por exemplo. Eu estou estudando. Lá em Portugal eu não falo assim, eu estou a estudar.
tá? Não estudando. Eles não gostam desse gerúndio na língua, não. Então, veja bem, eu acho engraçado que às vezes ele coloca o masculino, troca o masculino pelo feminino, né? Por exemplo, estou ansiosa. Ué, o que é isso? Essa tradução aí não tá legal, porque eu estou ansioso, uma vez que é ele, o masculino que está falando. Então é muito interessante e é muito séria essa questão da proficiência, porque se um médico, você imagine um médico que fale a língua a materna, o espanhol, e vá lá para o interior do estado, né? Os próprios brasileiros, eu lembro quando trabalhava em Parintins, uma vez eu dei um curso em Parintins, e nessa época que eu estava em Parintins, os meninos de medicina estavam lá, fazendo estágio, né? E eles sabiam que eu era professora de letras. E na hora do almoço nós nos reuníamos no refeitório do campus, né, para conversarmos, para almoçar e conversarmos, trocarmos experiência do nosso dia a dia. E aí chegou uma professora comigo e perguntou: professora, o que é pente? Eu disse, porque eu fui, olha, uma brasileira, né, amazonense, mas fui lá para o interior consultar a senhorinha, né? E aí ela chegou e perguntou: o que é pente, professora? Eu comecei a rir, porque eu sabia. Ela disse, porque chegou uma paciente e eu perguntei o que ela tinha. Ela disse que estava com dor na pente. Agora imagina como é que ela vai passar o remédio se ela não interagir, se não entender essa linguagem. Eu tive até uma vontade de fazer um dia um trabalho para deixar para os profissionais de saúde, tipo um glossário, né? Em que esses termos aí serviriam para eles entenderem, principalmente essas pessoinhas lá do interior. E aí, pente, para quem não sabe, é a região pélvica, né? Tô com dor na pente. Ah, eu tô com dor na fonte. Onde é a fonte? É na cabeça, né? E por aí afora, tô com dor no gogó, né? No bucho, na pança. E agora imagine essa linguagem com uma pessoa que não fale a língua portuguesa. No caso, esses médicos que falam o espanhol. Então, é por isso que tem que se fazer proficiência, para ver se ele entende, se ele sabe o que ele está falando, se ele está entendendo. E isso em todas as áreas, tá? Não é só na medicina. Eu só estou chamando a atenção da medicina, que é muito complicado. Então, tiver se ele tiver proficiência, se ele for capaz de compreender, de escrever, de produzir, de interpretar dentro da L2, que é a língua, a língua estranha para ele, que a L1 é a língua materna, a L2 é a língua estranha. Se ele souber tiver essa proficiência, aí ele é considerado bilíngue. Ele está falando 2 sistemas linguísticos, ok? Então, esse é o conceito de bilinguismo. É a proficiência dentro de 2 sistemas. Não é variedade, tá? Não é variedade. Ao contrário da diglossia, que é a variedade dentro de um único sistema. Então, por exemplo, esse caso da médica lá de Parintins seria um caso de diglossia, tá bom? Ela não entendeu aquela linguagem. Então é muito importante que os médicos que vão para o interior conheçam, né, essa variedade da língua para não cometerem as atrocidades. A diglossia é um fenômeno social, um bilinguismo estendido à comunidade linguística. Segundo Ferguson, apenas 2 variedades linguísticas estão nele envolvidas. Crystal fala de co-ocorrência de 2 variantes muito diferentes de uma mesma língua. Entendeu? É o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Em comum, as definições trazem a especialização das funções com o uso das línguas envolvidas apenas nas funções socialmente estabelecidas como adequadas para cada uma delas.
Na coexistência, as variedades linguísticas, para nos valermos do termo usado pelo atribuidor do conceito em questão, se caracterizam por diferentes valoração, tá? Valor no sentido de uma ser prestigiada, mais prestigiada, e a outra não prestigiada. Isso que é a valoração. Uma tem um valor positivo e outra tem um valor negativo. Na avaliação social, que se reflete na especialização das suas funções de uso, designando-se a variedade alta, ou B, a variedade baixa. A variedade alta é a que se atribui prestígio, ok? É aprendida por meio da instrução formal. Então, é a escola, né? Isso é uma variedade alta. Do que decorre que falantes com pouca escolaridade dela tenham domínio precário, podendo inclusive não compreendê-la. É empregada na imprensa oral e escrita e nas demais publicações na literatura, em conferências e em atividades religiosas. Agora, aquilo que eu falei para vocês, eu como professora, doutora de uma universidade, pesquisadora, juntamente com o meu colega, né, vamos lá para a região ribeirinha do Amazonas, nós temos que falar e entender e nos fazer entender, né? Para que não são eles que têm que se adaptar. Então nós temos que usar uma língua. Ali é um processo de diglossia, né? Nós temos que usar uma língua que eles entendam. Por isso que nós devemos ser poliglotas dentro da nossa própria língua, ok? O que é isso? É entender todo o processo de variação. A variedade baixa atribui-se pouco ou nenhum prestígio, sendo a sua existência até mesmo negada. É a língua materna da maioria dos falantes, empregada na conversação corrente e em entretenimentos populares, novelas, comentários esportivos, etc. Raramente é escrita e pode não haver consenso quanto à sua forma gráfica. Pode ocorrer em revistas, em quadrinhos, legendas de charge política, publicações obscenas e cartas pessoais. Ok? Além da compartimentalização das funções em que se empregam os sistemas linguísticos, coexistem numa comunidade a diglossia. Se caracteriza ainda pela hierarquização desta. Ok? Exemplificam comunidades diglóssicas países árabes, em que a variedade A é o árabe clássico do Alcorão, né? Que já é uma elite, né? É a alta elite daquela comunidade. E a B, que é o árabe correntemente falado, assim como a Europa medieval, em que o latim constituía a variedade A, e os vernáculos. O que são os vernáculos? São as línguas maternas, né? Então, a língua, como eu falei para vocês, os romanos saíam com o latim, lá de Roma, da região do Lácio, né? E aí saíam com essa língua e eles iam encontrando essas comunidades que falavam os seus vernáculos, ok? Ferguson identificou a diglossia como fenômeno distinto do bilinguismo nos anos 60 do século passado. Considerava apenas a coexistência de variedade de uma mesma língua. Tá? Então, eles não entravam em consenso. Na década seguinte, Fishman estendeu o conceito a sociedades bilíngues, aplicando a coexistência de línguas distintas, opôs bilinguismo e diglossia, a partir de sua caracterização, respectivamente, como versatilidade linguística individual ou alocação social das funções para diferentes línguas ou variedades. Aqui no Brasil, se a gente for lá para São Gabriel da Cachoeira, lá tem as etnias e cada uma fala a sua língua. Então, esse é um processo de bilinguismo. Né? São dois sistemas linguísticos diferentes. Infelizmente, no Brasil nós somos monolíngue, com tanta língua indígena, nós somos monolíngues, né? Só falamos a língua portuguesa. Né? E aí dentro com as suas variações. Então é uma questão política aí de se estabelecer, né? Essa política do bilinguismo dentro de uma
sociedade, no caso o Brasil, né? E aí com muito esforço se coloca a língua inglesa nas escolas, a língua espanhola, né? Mas acaba que esse menino não aprende, não tem proficiência dentro dessa língua. E aí ninguém sabe nem o que é aquilo ali. Porque ele sai dali da escola, ele não fala fluentemente o inglês, não fala fluentemente o espanhol. Então, deveria existir uma política, né? Nós deveríamos ter, já que nós temos essas línguas, né, indígenas, nós deveríamos ter uma política para implantar o bilinguismo no Brasil. Estabeleceu as 4 configurações possíveis para a distribuição dos fenômenos do bilinguismo e da diglossia numa sociedade, que se verifica contato de 2 línguas, a A de alto prestígio e a B de menor prestígio. Bilinguismo e diglossia com coexistência das línguas distribuídas de forma estável, consoante funções sociais distintas, configuração verificada em grandes sociedades, a exemplo do que ocorre na Índia e no Paraguai, né? Na Índia o hindi e o inglês, e no Paraguai o guarani e espanhol. Diglossia sem bilinguismo, usual em ex-colônias, configuração em que se verifica separação funcional absoluta das funções da língua, sendo o domínio de cada uma delas verificado em grupos sociais específicos com o uso da variedade A pela classe detentora do poder, para destacar-se dos falantes da variedade B, língua do povo, com o uso do árabe por elites políticas da África negra, quando do processo de islamização desta. Na África, nós temos o português, eles são bilíngues. Eles falam português e falam as línguas nativas, né, da região. No Brasil, nós temos muitas línguas nativas, no entanto, nós só falamos o português, né? Tem gente que diz mal e porcamente. Desculpe, isso aí é uma piada de mau gosto. Bilinguismo sem diglossia, configuração instável relacionada a situações sujeitas a rápidas mudanças. Certo? Migração, por exemplo, no qual se alterna o uso das línguas de acordo com os assuntos e as funções das comunicações, a situação e os papéis de interlocutores. Como o uso de uma língua em decorrência do exercício de uma determinada profissão, o que se verifica na maioria das sociedades. Nem bilinguismo e nem diglossia, o que é passível de ocorrer apenas no caso de isolamento absoluto da comunidade linguística, quando a inexistência de contato linguístico-cultural impossibilita as interferências naturais do processo. O desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação dificulta a ocorrência desta configuração. Foi o que aconteceu muito tempo no Amazonas, né? Enquanto quem é mais idoso sabe que era muito difícil a gente se comunicar no Amazonas. As comunidades acabavam ficando isoladas. Se mantinham contato em época de festa. Eu dou como exemplo Borba. As pessoas ficavam muito no interior. Aí, na época da festa de Santo Antônio, eles iam para a cidade, né? Então, o processo migratório também está envolvido aí nessa questão do bilinguismo e da diglossia. Então, amados, assim a gente não tinha muita coisa, porque nós já estamos falando isso desde o início, tá? Mas é bom que vocês, pelo menos, peguem. O que ficou é que bilinguismo, né, na maioria dos estudiosos, são 2 sistemas linguísticos em que o falante domina. Ele domina a língua 1 e domina a língua 2. E já a diglossia é a variedade, né? É a alta variedade e a baixa variedade que teria dentro de uma única língua, ok? Muito obrigado, um abraço a todos. Qualquer dúvida, por favor, é só me procurar, tá bom? Um abraço.